Fala, minha gente, meus irmãos de fé. Eu tô aqui com o meu amigo Paulo Alberto, mais conhecido como PA, né? Tudo bem, Paulo? Fala, PA. Paulo, PA, eu fico todo confuso, mas assim, eu tô muito feliz de poder dividir esse tempo contigo, dividir esse tempo com você que tá em casa. É muito bom quando a gente senta para tomar um café, uma água, mas que o principal é o nosso bate-papo, é a troca de experiência, e eu sei que esse canal existe para isso, para poder ajudar muita gente que está em casa a se reconectar, se conectar e entender um pouco mais a respeito do que a gente faz e quem sabe dar match com o que eles fazem e a gente não sabe ainda, Que né? massa. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu também, obrigado Queria pelo me convite. apresentar, o meu nome é Alan e esse podcast vai mudar de nome. Em breve você vai saber. Será que eu já falo? Que Já nome que falo. vai? Vai mudar. O nome era de Bota Fé Podcast. E agora o nosso nome é De Tira- Fé Podcast. De fé? É, porque Bota Fé Tipo de alguém mano, tinha... assim? É, exatamente. Mano de fé. De fé. De fé, mano. Ah, dá pra É de começar fé, hein, com isso. gente? É de fé, mano. E esse podcast é um podcast totalmente sem cortes. Então, tudo que a gente falar aqui vai ficar. Exatamente. Isso. Até isso. Aham. Paulo, eu queria muito que você... Paulo, desculpa. PA. Queria muito que você explicasse para o pessoal de casa exatamente qual que é o seu trabalho, para quem não Tá. te conhece. Ok. Sem passar pela história, diretamente no que eu faço. Passa um pouquinho. Eu acho Ok. interessante. Bem, eu trabalho com o mercado cristão desde 2004. Uhum. Nós estamos em 2021, então quanto tempo é isso? Nossa, eu sou muito ruim. Isso aí. Quanto tempo que dá, pessoal? É isso mesmo. Enfim, são 15 anos aí trabalhando nessa pegada. Depois a gente fala um pouquinho de como que eu me descobri profissionalmente e propósito. Acho que não é o Legal. momento agora. Mas eu trabalho com o mercado cristão, produzindo conteúdo, produzindo carreira. Já trabalhei em rádio, já fiz muita questão de estratégia de lançamento, já trabalhei com grandes gravadoras como Sony Music, Universal Music. MK, acho que Aliança na época, tantas outras que já não existem mais, Uhum. Som Livre. Sempre nessa perspectiva de poder fazer aquela conexão entre o artista e o seu selo, ou o artista e o seu público, ou então servir como produtor artístico para o projeto daquele artista, né? Então a gente tem essa caminhada e a gente transita em várias áreas dentro do segmento, né? Desde uma assessoria, que é uma ponte entre a equipe de marketing de uma grande gravadora e a equipe do artista, ou o próprio artista, ou então assumindo um papel de produtor de conteúdo, alguém que realmente arregaça as mangas e vai para a labuta mesmo, para poder entregar produtos que o Brasil inteiro consome, e a gente fica muito feliz em poder fazer isso. Que massa, que massa. Cara, eu acho seu trabalho sensacional, de verdade. Obrigado. Pra quem não tá entendendo ainda, um dia a gente tava no Descende, um dia antes, 1 ou 2 dias antes de começar, a gente tava num corredor, aí passou a Nívia Soares, assim, aí eu fiquei aqui dentro, na cabeça, né? Meu Deus, Nívia Soares. Passou aqui. E ela passou, e ela parou o PA pra conversar. Sim. E eu olhei pra Angélica, minha esposa, e fiquei... Mano. E no Descende, inclusive, várias outras pessoas Sim. paravam você pra conversar e tal. E eu ainda tô entrando nesse ramo e tudo mais, eu fiz algumas amizades, mas é muito louco isso de... Eu não sei como é que é pra você, porque eu sou muito fã de muita gente. Sim. E daí, de repente, você tá trabalhando com essa galera e não só trabalhando, de repente você tem uma amizade com Sim. eles. Teve isso com você? Tipo, sou muito fã de tal pessoa. De repente, estou trabalhando com ela. O espírito Tiete, ele fica guardadinho. Como é que é isso? Assim, esse episódio da Nívia realmente foi muito agradável para mim, porque fazia um tempo que eu não encontrava com ela. Em uma época da minha história, eu acabei gravando um álbum ao vivo, e a Nívia cantou comigo nesse álbum. Outras pessoas cantaram comigo, alguns ministros americanos estiveram comigo. Era algo que estava no meu coração e foi muito bom para mim naquela época. Mas quando você olha para a questão do trabalho e você lida com esses dois pontos de, nossa, ouvi, hoje eu estou do outro lado, né? Eu estou vendo e fazendo coisas antes do público chegar no público, né?
Não que eu tenha, eu acho que graças a Deus, eu consigo administrar bem essa questão de encarar o desafio e independente de quem seja. Mas eu acho que a primeira vez que eu vi a Ana Paula Valadão, eu travei, assim, tipo, deu não sei, deu um blackout, assim, porque quando eu descobri Deus, eu descobri ouvindo diante do trono. E ninguém me apresentou o Espírito Santo. Fui eu quem encontrei com ele. Então, a minha primeira correlação que eu fiz ao vê-la pessoalmente foi o que ela significava para a minha jornada de fé. Né? Não quão famosa era ou quem era aquela personalidade, mas assim, essa pessoa, ela me inseriu em um universo de descoberta da minha jornada com Deus, né? Então foi a primeira correlação que eu fiz. E aí a gente não pode, né? Puxa vida, né? Daí a pessoa olha para você e fala assim, que estranho, o cara tá aqui trabalhando e tal. Mas eu pude ter a oportunidade, em uma conversa bem tranquila, chegar para ela e falar, olha, minha jornada, quando eu tinha meus 13 anos, me desculpe fazer a referência da idade, eu descobri o Espírito Santo ouvindo as tuas ministrações, e na época era o VHS, tá, pessoal? Não tinha YouTube, então tinha que esperar eles lançarem o VHS ou o DVD, que depois veio o DVD Esperar, e tal. tá A nos lugares pra gravação, vender. exato, depois chegar nas lojas e tal, então era um pouco diferente, mas acho que ela me marcou muito. Inclusive, eu conversei com ela no DCN, depois de alguns outros encontros que nós tivemos, mas naquele dia me passou um filme, assim, a respeito do meu envio, né, do meu envio pessoal, e o envio que Deus fez na minha vida me jogou dentro de uma profissão que também é um ministério. Que eu acho que durante o nosso papo as pessoas vão compreender um pouco a respeito. E um outro fato que aconteceu é que, não que tenha tido esse choque, mas eu sempre admirei muito a potência, a forma com que essa pessoa se posiciona em relação à sua arte, em relação à sua carreira, que foi a Aline, né? Então, quando eu me conectei com a Aline há um tempo atrás, sei lá, 2 anos, não sei exatamente quanto tempo, e a gente começou a desenvolver um relacionamento com o pastor Gilmar, com ela, de amigo primeiro, para depois a gente entender que nós poderíamos fazer alguma coisa junto, também me gerou essa impressão, né? Tipo... Eu te entendo mais ou menos, porque semana passada ela me seguiu no Instagram. Foi bem assim a minha reação. Só atualizei aqui. De repente eu vi a notificação do nome dela me seguindo. Aí na minha cabeça, primeiro eu achei que era um fake, algum fã-clube, alguma coisa. E daí quando eu entrei, ela era o dela mesmo e eu surtei, né? Eu fiquei a noite inteira falando sobre isso, que pra mim foi incrível. E depois quando a gente conversou por áudio e ela me mandou um áudio através do seu WhatsApp, eu quase chorei ouvindo, assim, porque pra mim é muito importante. que legal. Porque, tipo, ela é um ícone. Sim. E quando esse ícone reconhece seu trabalho, Sim. é sensacional, Sim. porque Sim. eu reconheço dela faz um bom tempo, assim, Sim. e sou bem fã. Eu acho que nessa questão, assim, eu traria essas duas referências. Eu acho que uma referência de um depósito espiritual, que foi o caso da Ana Paula, e a outra, uma análise de mercado, uma análise mesmo de performance, de comportamento, seriedade no como que faz o trabalho, volume de trabalho. Eu acho que a Aline é um excelente case para todo profissional, independente da área, seja cristão ou não cristã, olhar, né? Porque primeira artista nacional gospel, na época do CD, na época que tudo era muito difícil, a internet não era como... Na verdade, acho que nem tinha, né? Ela... acho que tem um tempinho que ela gravou. Aline. Não, é que ela gravou muito nova, ela começou muito cedo. E aí ela gravou... Conseguiu. Não, a Aline grava desde os 15 anos, entendeu? E aí ela foi a primeira a fazer um collab internacional, ela sempre estava com os olhos lá fora, tem uma carreira na língua hispana muito bem consolidada, tem collabs muito grandes com ministros americanos. Eu posso estar falando besteira, mas acho que ela é a artista brasileira que tem mais Grammys, não é? Ela tem 8. O último... Eu achei que era 4. Não, ela tem 8. O último foi em 2020 com o Reino. Inclusive, eu quero deixar o meu abraço ao meu amigo André Aquino, que recebeu a estatueta hoje. O Grammy mandou a estatueta hoje como engenheiro de mixagem do projeto que ganhou, né, junto com a Aline. Mas ela tem 8 Grammys, acho que 37 prêmios nacionais
e diamante triplo, multi-diamond, multi-gold, dos álbuns que ela lançou, né? Entendi. E eu acho que a única artista a ter um Grammy de projeto infantil, né? Ela teve um Grammy com álbum infantil. Acho que da Dança do Pinguim, se eu não me engano. Que incrível. Que todos nós dançamos. Falando em prêmio, ó, pra você de casa, pra você que tá na sua casa, você que tá no seu carro ouvindo aí, no Deezer. Deezer. O PA, ele tem vou dizer assim, vou colocar desse jeito, que o PA tem um tanto bom de prêmio por aí. Tem um bocadinho aí. Como é que foi ganhar o primeiro? E qual que foi o primeiro prêmio que você ganhou? Eu vou brincar agora. O meu primeiro prêmio, Alan, foi quando... Brincadeira, eu aceitei Jesus e... Tô brincando. Brincadeira não, né? Brincadeira não. Mas, assim, brincadeiras à parte em relação a isso, profissionalmente falando, o meu primeiro prêmio, ele aconteceu em 2014. Ele foi um prêmio indireto, porque uma artista cliente tinha levado uma estatueta do melhor álbum e eu tinha feito parte da produção. E o meu primeiro prêmio direto foi em 2015, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Lotado, só com feras do Priscila Alcântara, Maísa. Tinha muita gente naquele dia, naquela noite. Dia 8 de agosto de 2015. Me marcou muito. E eu ganhei, por voto popular, como o melhor profissional. O profissional do ano. Que massa. Área. Né? Então foi bem emocionante. Eu acho que também, de novo, sempre passa filmes, né? Porque a gente nunca faz o que faz pensando em algo. Sim. Você faz porque você ama, né? Então eu sempre amei o que eu faço, o que eu fiz e o que eu vou fazer. Eu já penso com muito amor. E você vê essa volta, esse retorno natural acontecendo é muito gratificante. Então, 2015 eu levei esse, 2016 eu levei também nessa mesma categoria, nessa mesma premiação de novo. 2016 eu ganhei o prêmio do Festival Novas Promessas da RPC no quesito de produção. Daí 2017, 18, 19 eu vaguei, né? Eu dei uma pausa, assim, fui reciclar um pouco. 2020 eu ganhei como melhor profissional na comunicação no gospel, no prêmio Melhores do Ano Gospel, que aconteceu em Atibaia, no Bourbon, também com Gabriela Rocha, a galera, todo mundo lá e você lá, tipo, né, se sentindo menor da casa, mas agradecendo a Deus pela oportunidade. Nesse mesmo ano a prefeitura expediu um prêmio pela contribuição pela cultura no país, que foi em agosto de 2020, e agora, em 2021... eu recebi o prêmio da Deezer como parceiro destaque 2019-2020 por tudo que a gente constrói junto com a plataforma e tudo que a gente facilita, e também tem o apoio deles para muitos projetos que a gente conduz, né? Você que entende mais, a Deezer, pelo que eu sei, é onde o gospel é mais forte hoje dos streamings no Brasil, né? Na realidade, a Deezer foi a primeira plataforma que se dedicou ao mercado cristão. Legal. Então, assim, quando o mercado veio com Deezer, Spotify e tudo que tem de streaming, nenhum tinha uma editoria exclusiva para o gospel. Então, há 5 anos atrás, a Deezer chamou o Lincoln Baena. Eu trabalhei com o Lincoln na Aliança em 2010, prestei serviço, fizemos projetos juntos. Mas em 2010, a gente trabalhou junto. Aí, 5 anos atrás, a Deezer chamou ele e ele passou a fazer essa curadoria. Então, a maioria dos artistas não sabia o que era streaming. Não tinha posicionamento a respeito de nada, o CD ainda estava rodando no mercado. Né? Aí veio a Sony, por decisão, foi a primeira gravadora a extinguir a produção de álbum físico, mesmo o mercado consumindo ainda esse tipo de produto, para poder entender que o digital seria o futuro do ontem, nem é do amanhã, já estava rodando o negócio. Então, por isso que a gente tem a sensação de que a Deezer foi e é a única nesse segmento. Não, a gente tem playlists absurdas no Spotify, em outros players, mas a curadoria é dedicada mesmo a entender do mercado, entender quem é, o que faz, por que fulano está lançando, o que esse collab representa, tem por que um prêmio esse feat... dedicado a isso. Eles têm o 4º Deezer Gospel Day, eu participei do 3º no Teatro no Rio. Eles realmente dão a atenção que o mercado precisa, né? Os números são absurdos. A Deezer, por ter parceria com a TIM, né? Facilita muito, porque a maioria dos usuários dos planos tem o acesso já premium, então você não precisa fazer assinatura. Se você é cliente TIM, fica a dica, baixa o aplicativo, lá eles geralmente liberam o acesso.
Então, tem uma expansão muito grande, uma representatividade bem grande, e eu me sinto muito honrado em poder caminhar com eles de perto. Que legal, que legal. Que massa. Cara, eu gosto muito da Deezer. Eu não sei se é pira da cabeça minha, mas parece que a qualidade do som também é melhor lá na plataforma deles. Depende. Depende. Mas, ó, Deezer, se quiser estar patrocinando a gente, Chega junto. chega junto. Lincoln. Você sabe. Cola em nós. Você sabe. Amigo, você também cuida das carreiras de novos artistas? Sim, sim. Geralmente eu procuro não fazer essa distinção, né? Quando eu estou na minha posição de trabalho, de quem é posicionado no mercado e quem não é. Uhum. Na realidade, quando eu assumo uma carreira de alguém que não tem essa representatividade ainda no mercado, como uma Aline, uma Gabriela Rocha, uma Andrea Aquino, um Som do Reino, uma Júlia Vitória, um João Figueiredo, a gente tem um trabalho maior a percorrer, principalmente no quesito de mentoria, porque você precisa ensinar muita coisa. Não ensinar no sentido de que eles não saibam, mas acho que aconselhar é a melhor palavra. Você precisa aconselhar mais, você precisa discutir alguns pontos melhor, você precisa abrir os olhos para umas áreas que eles ainda não conhecem, mas a gente trabalha, e eu já tive oportunidade, por exemplo, um fato que me marcou bastante foi em 2009, quando teve a última edição do Troféu Talento, que foi a maior premiação gospel do país, que era patrocinada, e uma premiação que vinha da Rede Aleluia, que era da Record, dos bispos. Eu fiz um trabalho com o Coral Gospel de Curitiba. Não sei se alguém deles estão me assistindo, talvez sim, talvez não. Mas foi um case muito bacana, porque eu lembro que eu fiz uma estratégia na época. Male tinha portal de notícia gospel, a gente usava muito da revista Show Gospel. Um abraço, Mônica. Trabalhei 12 anos na revista também como que fala? A pessoa que escreve coisa? Redator? Esse negócio aí. Como que fala? É isso aí. Beleza, pode ser isso. E aí eu falei, vamos pôr esse anúncio do Coral Gospel de Curitiba, vamos colocar isso pro Brasil, porque é muito bom e tal e tal. E tava rolando as seletivas do Troféu Talento naquela época. E era uma premiação que acontecia no Credit Car Hall, lá em São Paulo. Era gigante, assim. Televisionado. Era, sério, saudade. Beijo, Raquel Modesto, Samuel, que eram os organizadores. São, né? Eles fazem muita coisa relevante hoje. E aí, o pessoal da produção encontrou o coral por conta dessa estratégia, dessa publicação. E eles foram indicados. Porque daí eles estudaram o trabalho deles. Era um trabalho mais técnico mesmo na época. Tipo, pelo porte de coral, técnica vocal e etc. E eles foram indicados e foi uma surpresa muito boa. E eles não tinham representatividade no Brasil. Mas quando se tem uma boa estratégia, você consegue entregar um bom trabalho, um bom resultado. Então, sim, é super normal a gente também ser procurado, eu ser diversas vezes abordado no Instagram, porque fulano me viu com a Aline, fulano me viu com tal, vi seu trabalho com fulano e tal. E eu procuro, dentro da medida do possível, dar atenção, dar a resposta que todos eles precisam, ou um encaminhamento para o pessoal do local que eu tenho trabalhado nos dias de hoje. Pessoal que quer trabalhar com você, então se te chamar lá... Boa. Pode chamar. Pode chamar que eu respondo. Se eu não responder, eu vou mandar já um print disso para quem vai responder. Perfeito. E já vão acionar, já vão... A gente fez... O nosso primeiro episódio foi com a Isadora Pompeu. Beijo, Isadora. Isadora, inclusive... Vou segurar. Sabe que eu já trabalhei com a Isadora um curto período de tempo. Foi muito bom. Ela é demais e ela saudade. É incrível. A Isa é incrível. Ela é. A gente tem coisa para contar aí sobre ela, mas isso aí pros próximos episódios. Mas enfim, o pessoal comentou bastante que tem bastante líder de adoração, bastante pastor que comentou no vídeo e que também se interessa nisso. Então acho legal, acho importante para essa galera ouvir de você, que é um profissional da área, para também, cara, qualquer insight que essa pessoa pegar da nossa conversa, talvez seja o que ela precisa para mudar tudo, né? Exatamente. Eu acho que na vida a gente nasce literalmente como um HD, né? Um HD zerado. Os nossos pais são responsáveis por presetar a gente para a vida, por organizar um pouco os arquivos ali dentro.
Mas eu acho que depois daí tudo é esse feeling da informação, né? Tudo é a mente está aberta, está preparada, sempre está atento, seja ao que nós estamos falando aqui, mas seja uma leitura na internet que possa te abrir os olhos para uma outra vertente daquilo, uma outra proposta, e geralmente você vai ajustando as informações junto com o que está dentro do teu coração, na tua mente, e você vai entregando algo genuíno, né? Porque quando você coloca algo seu dentro de um compilado e isso sobressai, é uma entrega que tem muito mais a ver com a pessoa do que com o compilado, né? Legal, legal. Tem algum case que você possa contar pra gente que você acompanhou desde o início? Tem. Eu tenho um case que não que eu tenha trabalhado, mas é algo bem interessante. O André Aquino, você conhece o André Aquino? Sim. Som do Reino. Eu conheço o André desde 2008. O André é meu padrinho de casamento. E eu sou padrinho de casamento do André. Então nós temos um relacionamento de família. E eu lembro que em 2010 o André tinha uma banda chamada Gaba 3.2, que era a geração de Abacuque. Abacuque geração, né? Aí o versículo era Abacuque 3:2, né? A viva obra no meio dos tempos e tal. E aí eu sempre virava para ele e falava assim: André, cara, não é isso. Não é você carregar essa galerinha nas costas. Acho que tem mais a ver com você, Deus tem mais a ver, tem uma pira com você do que com banda. Tem algo em você, existe algo depositado em você. E aí eu sempre ficava nessa, e o André insistindo, vou continuar com a banda, etc e tal. E aí ele veio, gravou, participou desse projeto ao vivo que eu comentei comigo, ele tocou guitarra nesse projeto na época. E do nada o André falou, eu vou fazer o meu álbum e vou fazer a minha música, o meu som, e o André estourou, né? Então quando ele vem, sabe essa música, né? Com certeza. Brasil inteiro, e aí começou uma ascensão surreal. O Som do Reino sempre existiu desde 2009, 2010, então tinha umas propostas ali que Deus tinha dado para o André. O André sempre foi um cara de coração muito da unidade, sabe, do serviço mesmo, assim. Até eu brinco com ele, cara, você faz mais pelas pessoas que estão com você do que por você mesmo, mas é característico dele. Então eu acompanhei esse case, assim, né? Não que seja obra do meu trabalho, mas, assim, foi algo que mexeu e aqueceu muito meu coração, né? Sempre que eu lembro dessa história, eu vejo como você está posicionado onde Deus quer, e isso pode definir o teu destino, né? Então, às vezes tem gente em casa, você que está assistindo a gente, que tem batido em portas, assim, exacerbadamente, achando que está na posição correta ou está batendo a porta correta. Mas, na realidade, se você não entende o propósito e aonde você deve estar posicionado, talvez algumas coisas não aconteçam da forma que você espera, porque não tem como uma tampa de uma panela fechar a tampa dessa garrafa. Só uma tampa desse tamanho vai conseguir fechar essa garrafa. Então, eu imagino que assim seja nós com o nosso propósito. Ou a gente está no lugar certo para o propósito vir e selar, ou a coisa não vai acontecer. Então, presta atenção no que está acontecendo ao seu redor, presta atenção no que você está pensando, lembra um pouquinho das coisas que já veio ao seu coração e vamos embora, porque eu sei que vai acontecer. Quando lançou, na minha igreja e nas do lado, era só essa música. Dos outros lados. De todos os lados, da esquerda, da direita. É isso aí. Tocava o tempo todo. Sim. E ela é incrível, a Sim. música é muito boa. Sim. E quando eu achei que eu tinha enjoado dela, eu tive o privilégio de fotografar um dia o André ministrando, e é muito mais louco ouvir isso ao vivo. Ao vivo, a gente queimava, sabe? Sim. Enquanto eu fotografava mesmo, eu queimava ouvindo essa música, assim, porque era sensacional, de verdade. Muito. E é simples, né? É uma oração, é uma entrega, né? É uma oração. Então, na realidade é uma conversa dele, né? Então, eu acho que é aí que tá, né? É você, às vezes, não ter medo de poder fazer o que você faz sem achar que precisa enfeitar demais, né? São diálogos, né? Tantas músicas que a gente tem ouvido nesse tempo tem sido um reflexo de um relacionamento, né? Um relacionamento com Deus, um relacionamento
com pessoas. A gente tem alguns cases, como Priscila Alcântara, que gosta muito de escrever relacionamento e experiências, né, pessoais. Já temos o André e o Tamires também do Ministério, que era do Ministério Zoe, Tamires Garcia, minha amiga, que escreveu Aquieta Minha Alma, né? Acho que você ouviu, conhece essa música. Sim, sim. Quase meio bilhão de views no YouTube de uma versão que foi Meu lançada Deus. há 3 anos atrás, né? Então, e é um diálogo dela, de uma experiência dela quando ela estava tendo ela testemunha isso. Se não testemunhar, acho que eu vou contar aí, Tamires, desculpa. Ela tava tendo uma crise mesmo, e aí quando ela começa a escrever Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Tipo, foi o relato dela, era a oração dela naquele momento, né? Então, às vezes a gente fica, né? Caraca, como que eu escrevo uma música? Caraca, como que eu faço um hit? É uma coisa que a gente ouve muito. Como encontrar um hit, né? Como fazer um hit? Cara, sensibilidade, verdade e testar. Se você é líder de louvor à igreja, canta na sua igreja. Se a igreja cantar com você, se no outro culto tá todo mundo cantando, boas chances. Aí testa na igreja do lado. E Legal. assim você vai fazendo, né? Até entender que a galera absorve bem e que queima no coração do pessoal. Aquieta Minha Alma, arrisco dizer que é uma das músicas atemporais aí. Total. Ela é premiada até hoje. Ela sempre aparece nos rankings de músicas mais ouvidas. Vários artistas, Marina Rui Barbosa, uma pá de artista menciona essa música frequentemente em stories, em legendas e tal, porque realmente ela transcendeu o muro gospel, assim como a Aline rompeu com Ressuscita-me, com Sonda-me, Usa-me. Essa música também teve esse efeito, assim, bem, bem chocante, assim, positivamente. Aquieta Minha Alma também tá no meu top 5 aí de choradeira com Jesus. Tem que ter, né? Cara, tem que ter, assim. Ele Me Ama e essa daí... Ele Me Ama? Sim. Da Ana? Quer dizer, How He Loves? Isso. Caramba. Eu gosto muito dessa música, a versão do Juliano Som. Tô ligado. De repente, me deita na porrada. É legal, eu gosto bastante dela. Nossa, essa música de verdade eu gosto muito. De todas as versões. Eu gosto mais Você sabe a história dessa música? Mais ou menos. O John Mark Macmillan, quando escreveu essa música, ele escreveu porque um grande amigo dele tinha falecido. Ué. Daí ele começou a falar pra Deus. Falar sobre o amor dele. É uma pira muito louca. Tá disponível. Não vou falar que tá no YouTube pra você não sair desse podcast. Mas depois eu te conto onde tá. Tá num lugar aí. Tá num lugar aí. Aqui, né? Guardado. Amigo, tem algum projeto novo que você quer contar pra gente? Projeto. Tá. Algum spoiler que você pode dar? Que você sabe que tá pra sair aí no mundo gospel. Eu tenho produzido a Aline. Então a gente tá produzindo um conteúdo infantil bem legal. Né? A gente tá criando... Tá dando sequência. Ela tem um trabalho com os Puppies, que é a turminha dela. Então eu imagino a Aline. A gente escreveu novas temporadas em cenários novos, diálogos novos. E também tem músicas do infantil chegando, né? A gente já tá preparando. E ela também tá vindo com um álbum para nossa turma. E também tô envolvido nesse processo de criação. Cara, tá incrível, tá muito bom. Você pode dar algum spoiler pra gente? Não. Pessoal, eu sempre tento arrancar spoiler pra vocês. Não tem como. Dessa vez, não consegui. Hoje não vai rolar esse. Isso não. Não pode, né? Não me compromete. Recentemente a gente lá como... Bem, talvez eu fale um pouco sobre a minha história daqui a pouco, mas hoje eu estou na posição de CEO da Publish, né? Então, eu brinco que Deus acabou me agraciando com esse nome, com a estrutura do projeto em si e tudo mais. Então, hoje eu estou lá. E lá nós lá nós desenvolvemos a ideia do João Figueiredo e da Mariana Nolasco, né? Do Nasce o Sol, a Minha Vida. Nossa, essa música, esse clipe. Inclusive, o Rodrigo de Paula e a Sasha que dirigiram esse clipe. Meu Deus, que clipe lindo. Tá bem legal. Que clipe lindo. E a gente fez toda a ideia, né? Então, a capa, o material de promoção, a gente fez o press kit que foi para os influencers. A gente assinou esse projeto nessa esfera, né? E foi uma experiência bem boa também para nós.
A gente fez os últimos álbuns da Gabriela Rocha, então todo o projeto Ecoar da Gabriela. E agora, quando ela completou 7 milhões de seguidores no YouTube dela, ela relançou Tu És a Cura. E nós fizemos a ID desse projeto também. Tem muita coisa acontecendo, eu só não posso dar spoiler assim, muito, muito grande, assim, porque né, Sim, não vai, mas vai dar certo. Mas daqui a pouco elas vêm aí também contar um pouco pra gente, né? É isso aí, tem que trazer essa galera aqui pra conversar. Eu acho justo. Vai ser legal, vai ser Acho legal. válido, acho válido. Me conta um pouco da sua história, me conta, não só pra mim, mas pra esses milhões de pessoas que estão vendo a gente. Bem, eu não sou de Curitiba, eu moro em Curitiba. Eu sou do estado de Sergipe, o menor estado do país. Sério? Sim. Meu Deus. Eu já falei aqui no último podcast, mas eu sou de Rondônia, olha só. A gente é de longe, cara. Sério? Eu sabia já. Eu sou de lá e eu tenho uma história com Deus muito engraçada, assim. A minha família, desde os meus avós, bisavós, eles tinham essa questão com a igreja. O meu bisavô assentou a pedra fundamental de uma Assembleia de Deus. Então, construiu a igreja, de fato. E então a gente sempre viveu imergido nisso, né? Eu não sei o que é uma vida fora da igreja, não da igreja, as quatro paredes, mas uma vida sem Deus, né? Eu sempre conheci Deus. E quando eu completei ali os meus 11 anos, eu comecei a entender um pouco mais a respeito do Espírito Santo, a respeito do poder de Deus, a respeito do que ele podia fazer por mim, a respeito do que ele podia fazer pela minha casa. E eu comecei a ouvir mais, assim. E eu lembro que quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a receber algumas palavras a respeito do meu destino, do meu propósito, né? Então, muitas delas eram: Deus vai te colocar entre os reis e os sacerdotes dessa nação. Deus vai fazer isso. O teu nome vai blá, blá, blá. E eu sempre falava, aonde, né? Aonde? Me conta aonde que isso vai acontecer. Eu tô aqui numa cidade de 19 mil habitantes, como que alguém vai me enxergar aqui, né? E quando eu tinha 15 anos, eu recebi uma palavra que falava que eu receberia um convite para eu ir para um lugar onde eu iria chorar e a minha mãe não ia ver. Tipo, era basicamente algo que simbolizava um desligamento dessa questão, porque eu sempre fui muito unido, eu tenho uma irmã, então nós éramos muito família, eu nunca tinha passado mais de 7 dias juntos. Você teve muito medo? Então, sim. No momento que eu recebi o convite, inclusive, eu neguei, porque eu não me via vivendo isso, né? Como que eu vou largar meu pai, minha mãe, todo mundo, deixar todo mundo? Não fazia sentido. E aí veio a minha memória, né? Literalmente, trazer a memória que dá esperança, mas o Espírito Santo vivifica aquilo que é dele, né? E aí eu ouvi nitidamente. Esse convite que você acabou de receber fui eu. Daí eu parei, daí eu fui conversar com a minha mãe e falei, aconteceu isso. E eu sei que você entende quem eu sou. Eu sei que você entende para onde eu vou. Eu acho que Deus não seria injusto com você em não te preparar antes. E ela virou para mim e falou, eu já sabia. Então eu comecei tendo o apoio da minha mãe, né? Ela me incentivou a não querer desistir do primeiro passo. Que massa. E o meu pai era o cara que eu só tenho uma irmã, então meu pai não podia ter o único filho homem longe dele. Então para ele foi mais chocante, assim, né? Eu ter que a gente lidar com essa situação. Mas eu acabei aceitando. Eu lembro que eu pousei aqui no dia 4 de maio de 2004. Eu lembro exatamente de todas as cenas. Eu lembro do meu desembarque, eu lembro da minha primeira sensação, um dia chuvoso. Como sempre, né? Curitiba, meu Deus. Mas eu vim, assim. Então eu sofri bastante mesmo, assim. E todas as vezes que eu pensava que eu iria desistir, ou que eu ligava para casa, tipo, meio que dizendo que eu ia voltar, eu sempre lembrava do que Deus tinha dito e isso me trazia muita força, assim. Então, quando eu vim para cá, eu vim trabalhar numa loja de artigo evangélico. Era uma livraria que vendia CDs, bíblias e blá, blá, blá. E o dono dessa livraria, ele tinha um programa de rádio no estado da onde eu saí. Então, ele transmitia daqui para lá. E tinha a primeira rádio na internet, que era a Atalaia Net, que era lá dos Estados Unidos. E ele tinha um programa, em 2004, um programa de rádio na internet.
né? Então a gente já fazia... Que internet, Paulo Alberto? Então, de escada, projetos nas escolas, Telemar na época e tal, enfim. E aí eu comecei a me envolver dentro dessa esfera, assim, sabe? Eu comecei a me envolver na música, comecei a ter os meus primeiros relacionamentos. Daí eu tive uma primeira grande artista comigo, que acreditou em mim, que foi a Elaine de Jesus, tem toda a minha admiração, meu respeito. Trabalhei com ela 12 anos. Depois disso, aí veio Cassiane, trabalhei com a Fernanda Brum, com a Ludmilla Feber, fiz Heloísa Rosa 2 anos. Puxa vida, cara, eu trabalhei tanto, sim, no início, e era tão difícil pra mim ter que, tipo, colocar todas as minhas ideias, colocar aquilo que eu entendia que era legal e tal, no segmento, até poder me posicionar, poder entender bem como que as coisas estavam acontecendo. E aí eu fui construindo aos poucos. Eu recebi muitos nãos, eu já me frustrei muito, eu já me decepcionei muito. Assim como tem os artistas que você olha e fala, você trava positivo, tem uns que você entra na jornada amando e admirando e você sai, putz, não era aquilo que eu imaginava que essa pessoa representava e tal. Então tem os dois lados da moeda. E você precisa, quando você trabalha com isso, ter a sua fé firmada em Deus. Você não pode colocar isso no homem, no ministro daquela música, no ministro daquele sermão, porque tudo vem de Deus e é por isso que a gente precisa se manter firme, porque é dele e para ele todas as coisas. E aí eu comecei a entrar numa espiral de grandes projetos, que foi o que a gente já comentou numa outra fase. Projetos relevantes, projetos premiados, a imprensa começou a comentar sobre o meu trabalho. Eu comecei a colher esse plantio de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, para hoje eu poder, nesses últimos 5 anos, falar que legal eu poder acessar tudo isso, mas se você não está disposto a pagar o preço da jornada, você talvez não conquiste aquilo que poderia ser seu. Porque às vezes a gente fala, legal, pô, eu queria ter a tua inteligência, o teu olhar fotográfico, por exemplo. Mas eu não sei como que você percorreu para poder aprimorar, quantas dificuldades você teve. Foi tenso. Entende? Então eu acho que as pessoas precisam compreender um pouco a respeito disso, do processo, né? Ninguém chega no resultado sem antes passar pelo processo. Já diria Isadora. Já diria a pensadora brasileira, Isadora Pompeu. Então, assim, a minha história, ela vem disso, mas eu posso categoricamente afirmar, eu afirmo olhando para você, que eu vivi isso porque eu acreditei numa palavra. Eu não vivi isso porque eu acho que eu sou bom. Que massa. Eu não alcancei isso porque eu sempre tive a certeza de que, cara, comigo, deixa comigo. Não. Eu sempre aprendi e sempre tive medo de fazer o que eu faço. Eu sempre, até os dias de hoje, eu tenho medo quando eu assino um contrato com alguém muito grande. Ô, louco. Sim, porque eu tô me expondo num volume gigantesco e eu tenho que reduzir todas as minhas chances de erro. Então, o medo que eu falo é do desafio, né? Eu preciso me reinventar nisso aqui. Eu preciso me ressignificar nisso aqui. Eu não posso fazer o mesmo para a Aline, que, por exemplo, eu emprestei para a Gabriela Rocha a minha ideia. Eu não posso fazer o mesmo para a Gabriela o que eu fiz com o André Aquino. Eu não posso... Você tem que se renovar toda vez. Eu tenho que dar o meu melhor e de forma exclusiva para cada pessoa que chega perto de mim. Porque eu falei para Deus que eu não queria ser rotulado como Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então eu falei, se você é o dono de todas as coisas, da criatividade, manda eu tô pra aqui nós. porque eu quero receber, eu quero... Então, isso é um fato bem resumido, né? A minha história é bem resumida. E aí, no meio disso, eu tive muitas coisas boas, muitas coisas ruins, muitos fatos cômicos, a gente já se divertiu muito, já fui nos 26 estados, mais a federação, já gastei a sola do chinelo. Que massa. Tua esposa é daqui? Ela é, graças a Deus. Deus me deu esse presente. Conheci na igreja, outro lugar, né? Além do PA, de tudo que ele faz, né, do trabalho dele, dos prêmios, ele tem uma premiação aí, que é Deus que deu, que é os filhos muito lindos, cara. Meu Deus. Meus filhos,
Cara, eles É são um prêmio que muito dá um lindos. trabalho, né? Meu Deus do céu. O meu tá chegando, o meu tá chegando. Eu tenho 2. Eu tenho o Bernardo, que tem 5 anos, vai fazer 6 agora, em junho, inclusive. E a Helena, que tem 3, vai fazer 4 em outubro. Então, são 2 anos e 3 meses de diferença entre eles. Então, a guerra tá sempre posta à mesa e a diversão sempre garantida. Mas, legal. assim, até ontem, conversando com a minha esposa, eu falei que nos últimos anos ela foi a minha maior inspiração para que eu não pudesse desistir, Que incrível. né? Porque eu já tive. É normal a gente ter crise, né? Normal a gente querer jogar tudo pro alto, é normal a gente não estar feliz com o que a gente faz, é super normal. E eu entendo que isso é normal. E eu não me cobro por acordar em algum dia desses achando, tipo, tudo que eu faço um lixo. Não me cobro a respeito. Eu sei que no outro dia eu vou enxergar diferente. Mas eu, conversando com ela ontem, eu falei, olha, eu preciso de fato, de novo, dizer pra você que o maior motivo pra eu não desistir é a sua resiliência, porque ela não desiste não de mim como marido, mas ela sempre diz pra mim que tem algo dentro de mim que as pessoas ainda não viram, tem algo guardado que eu ainda não fiz. Então ela é muito resiliente em ficar batendo nessa tecla. É uma mulher de oração. Então, se não fosse isso, certamente, sei lá, já tinha dado pau em algum momento aí. Então, ela é uma pessoa muito dedicada e eu acho que tudo que eu faço é por eles e pra eles, assim. Então, todas as vezes que eu saio de casa, cara, todas as vezes de ápice, assim, que eu chego num lugar que eu sempre desejei estar, a primeira coisa que vem à minha memória é, se ela não está comigo, eles não estão comigo, são eles, assim. Então, tipo, é coisa de segundos, assim. Eu falei, putz, vencemos, né? Conquistamos, né? Sempre o plural. Eu não quero construir algo, mesmo que seja profissional, que eu tenha essa divisão, né? Eu acho que tudo que eu construo no meu profissional é no plural. Então, assim, eu chego em casa com os meus prêmios, meu primeiro prêmio, Alan, que eu ergui, meu filho tinha 45 dias de nascido. Meu. E o meu discurso naquele dia, naquele teatro, foi para ele, né? Então, eu não podia levantar aquela estatueta e falar assim, porque o meu trabalho eu fiz. Não, eu falei, eu venci porque Deus me deu, então eu dedico a você, meu filho, você que nem entende o que o papai tá falando aqui agora, mas tá gravado e a gente vai assistir junto esse dia quando você entender um pouco das minhas palavras. Então, eu procuro em cada Que conquista massa. fazer essa correlação para minha família, porque eu sei que é uma forma de eu não errar, de eu não me corromper, Incrível. de eu Hoje não me tudo que eu vender. faço é pensando na minha família também. Muda, né? Muda, muda. Mudou no casamento e Sim, mudou agora que sim. a Angélica tá grávida. E, cara, não tem nada que eu não faria por eles. assim. Exato. E quando você vê aqueles trocinhos bonitinhos saindo assim na hora do parto, tudo. Se, cara, parece que você ama desde sempre, que não existia vida antes daquele momento. Que Assim. legal. E eu sempre me perguntava, será que eu vou ser capaz de amar a minha filha como eu amo meu filho? Na hora que o médico tirou, que me entregou, igualou, era uma coisa de louco, assim. Então, Que legal. e aí é onde a gente faz a reflexão a respeito do amor de Deus, né? Porque a gente não é digno, né? A gente não é merecedor, a gente não tem tantos, meu Deus, né? Somos, Deus vai virar pra mim e falar, não tem ninguém melhor que você. Não, cara, a gente é alvo de misericórdia. Então eu sempre lembro disso, assim, né? Quando meu filho erra e que meu coração de pai quer disciplinar, mas por dentro tá quebrado, querendo abraçar, na hora eu falo, putz, Deus, é assim, né? É assim que você faz comigo. Quando eu chego lá no meu trabalho, reclamando, dizendo que não queria, e você olha lá e fala, não sabe o que tá falando, mas vou dar vou dar um empurrãozinho pra ele ir mais longe um pouquinho, porque é filho, né? Sim, Então é bem legal, a experiência é muito boa. que legal. Cara, eu entendi muito sobre o amor de Deus. Assim que a gente descobriu que a Angélica estava grávida, parece que tudo mudou, assim. Parece que virou uma chave, literalmente. Não vejo a hora. Não, Não vejo a hora. é bizarro, assim. É louco. Que massa. Não tem nem palavras, assim, pra explicar esse troço. Chegou um momento Ixi, que eu quero muito saber. deixa eu marcar a hora, qual é? Chegou um momento que eu quero muito saber que você é um cara que tá aí no meio gospel faz um bom tempinho, né? Sim.
com certeza, Paulo Alberto, você tem umas histórias pra contar pra gente aí dos bastidores do gospel, das estradas. Cara, eu quero a bagaceira, eu quero que você me conte. Bagaceira? Por favor, conte, não pra mim. Não pense em mim. Pensa nessas pessoas que estão nos ouvindo agora. Na produção. Bagaceira. Vou contar uma bagaceira pra produção, então. Que eu acho que é... Posso contar pra produção? Acho que eu fico com menos vergonha de contar pro pessoal que tá em casa. Pode ser. Caras, menina, eu uma vez fui pra Salvador com uma artista, né? Tinha um show de prefeitura numa cidade chamada Buritirama. Se tem alguém de Buritirama, na Bahia, me assistindo, cara, eu nunca vou esquecer de vocês. Vocês me marcaram. Me pergunta por quê. Por quê? Por quê, Paulo Alberto? Eu vou te responder o porquê. Me pergunta por quê de novo. É porque é muito grave. Por quê, hein? Porque o produtor me falou, na época que eu assumi a produção da banda dessa artista, que nós tínhamos que pousar em Salvador. Uhum. Que medo do que vai vir agora. E nós íamos para Buritirama. E por alguma razão, eu procurei no Google de Salvador para Buritirama e falava em 400 quilômetros, assim. Eu falei, é super normal, a gente faz isso mesmo, a gente pousa, viaja mais 10 horas, 8 horas, tá tudo certo, não tem problema. Eu cheguei no almoço, depois de pousado em Salvador, e virei pro motorista da van e falei, amigo, confirma pra mim então, são 5 horinhas? Dele, hã? Não, são 13 horas. Daí eu virei pra artista e falei assim, B.O. Que B.O. tal. Mas ia dar tempo? O show era no outro dia, mas não importa. 13 horas. De 5 para 13? A van não era executiva, não deitava os bancos direito. Era toda dura, toda zoado o bagulho, zoado assim. E a estrada só tinha buraco, não tinha asfalto. E era no meio do nada. Então a gente viajou, saiu do almoço, começamos a nossa jornada. E teve uma hora que a gente achou que a gente tava perdido, cara. Que não tinha fim, não tinha luz, não tinha nada. E a gente parou na frente de um cemitério, no meio do nada, assim. Porque a gente queria primeiro ficar de pé. E segundo, sei lá, cara, a gente não tava sendo sequestrado, sei lá, era alguma coisa. A gente tava com muito medo. 13 horas depois, 14, a gente chegou em Buritirama. Uma cidadezinha de 5 mil habitantes, eu não sei. E a gente foi pro hotel. Nós entramos no hotel. Hotel de uma cidade de 5 mil habitantes. Você não consegue imaginar. E aí a gente deitou pra dormir, era umas 7h30. Pode ir contando, eu vou só pesquisar quantas pessoas tem em Buritirama. Vê se já cresceu. Eu não lembro exatamente se era 5 ou 9. Era uma cidade pequena. E aí a gente tá deitado, tinha 1 hora, passa um carro de som do lado do hotel com a música da nossa artista. Hoje, fulana em Buritirama. Cara, ficou 1 hora o carro de som parado do lado do hotel e a gente já sabia que a gente tava ali pra isso. Mas o fato é que fizemos o show, foi super legal, nossa, foi bem bacana. E na hora que a gente tava saindo do hotel, rolou um esfaqueamento no hotel. Meu Deus. Meu Deus. A gente tava lá dentro, preparando as coisas, porque eram 13 horas pra voltar. E a gente ouve, não. E aquela barulheira. Daí eu desci, pra entender o que era. Daí a moça da recepção, ei, moço, cuidado, viu? O homem esfaqueou a mulher aqui agora. Falei, pô, que legal, mano. Onde que eu me escondo? Daí eu na hora, pra todo mundo, galera... Mantenham-se todos trancados em toque de recolher, porque tá rolando um troço muito estranho aqui. E aí rolou isso. Mano. A gente não chegou a ver a vítima e tal. Porque, graças a Deus. Mas aconteceu. E até hoje vocês estão voltando de Buritirama. Até hoje eu estou voltando. Inclusive, nosso podcast é em Buritirama. Cara, então, lamento. Que é longe. Mano é longe. Isso é uma das coisas, assim. E o que mais você pode contar pra gente? Me diga nomes, quero nomes.
Eu tô Nomes. buscando entretenimento pro pessoal aqui, ó. Inclusive, eu queria muito agradecer, porque a gente chegou em 2.000 inscritos em 5 dias, sei lá. É isso aí, produção. Uns 5 dias a gente chegou em Isso é 2.000 muito inscritos. chique, irmão. A gente é muito chique. Por isso que né, É. eu me sinto até constrangido de ter sido convidado. Nosso segundo convidado. Olha a honra. Olha E a contando honra, BO olha a já. honra. Honra, olha a honra. Que bênção. Cara, tem muito BO de erro em show, de coisa engraçada, de dor de barriga mesmo. Coisa engraçada, assim. coisa engraçada, coisa engraçada. Coisa engraçada, vai. Ah, cara. Conta aí, dá nada. Todo mundo é seu amigo, não tem problema. Assim, tem... tem muita... Assim, tem muita... O cara tá dando muita volta, né? Tá tentando escapar dos pensamentos. A gente tem muita história de aeroporto, história de gente que dorme em avião, na época que não tinha máscara. Era cada flagra que a gente fazia, muito zoado, assim, da galera, de gente super famosa, dentro de avião e tal. Mas, assim, eu acho que... tem outro, assim. A Elaine levou o Alex David uma vez para um show. Na realidade, uma apresentação dentro da igreja. Acho que piorou um pouco. E ela tinha muita coragem de falar assim: agora, pessoal, meu filho, Alex David, vai falar com vocês. E dava o microfone pro menino. 5 anos. Na expectativa dele falar: oi, irmãos, a paz do Senhor. E às vezes não, maioria do tempo ele fazia isso. Meu Tudo Deus bem do com céu. vocês? Tudo. Naquele dia, ela entregou o microfone e por que cargas d'água, acho que ele tinha sido tão infestado com uma música do Justin Bieber que ele chegou na Assembleia de Deus. E ela falou: agora o meu filho Alex David e tal. Daí ele pegou o microfone: oi, irmãos, tudo bem? Daí tá tudo ali: baby, 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 oh, like baby, baby. Acredita nisso? Na Assembleia. Foi uma benção. E aí? Todo mundo glorificou o Senhor. Sério que Claro que não, né, cara? Ela voou em cima do menino, o pediu pessoal, desculpa perdão. aí, é da Hillsong essa. Então, tipo, tem fatos, assim, muito zoados, assim, tipo... E ele era muito... As memórias mais engraçadas que eu tive foi com eles dois, assim, porque era uma criança, entendeu? Então, às vezes, ela tava cantando e ele escapava, ia pra bateria da igreja, no meio da música dela, tocando bateria, fora do compasso, do ritmo. Ele tinha 5 anos, assim. E a gente dava muita risada. Mas é 5 anos prodígio, hein, pra fazer. Não, ele era bem especial. Ele mandou Baby. Ele cantou Baby. Ao vivaço pra todo mundo. O melhor de assim. tudo é que hoje Afinado, hein? hoje a gente pode falar do Justin Bieber tranquilo, porque ele é do gospel agora. Agora ele é de Jesus. Agora ele é de Jesus. Ele sempre foi, né? Ele só teve uma queda do Ele mundo, deu uma segurada, assim, né? É verdade, ele era da igreja. Sempre. Eu A sou maioria da dos igreja. ministros nasceram em igreja lá. Na verdade, acho que a Beyoncé maioria é da do- igreja. A maioria vai no culto. dos grandiosos vieram da igreja, né? E dos nossos brasileiros também. Você vê essa galera do funk, do sertanejo. Você vê o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes era da Assembleia de Deus por muitos anos. E muitos artistas aí do E secular, veio aí com Girassol. entendeu? Existe essência dentro do coração dessa galera. Que Às vezes massa. eles só se perdem um pouco, porque é tanta coisa que chega na frente, nas mãos, tantas oportunidades, que não tem como a pessoa... não, eu fui um dia da igreja, não vou fazer isso. Tá? Acaba produzindo outros conteúdos, mas no fundo, a essência dele tá em Deus, assim, né? Que massa. Nós estávamos no Descende, Sim, quando Meu de Deus. repente, Stephanie... Stephanie Teve um momento no Descende que a Stephanie, a do Bethel Music, Bethel, a galera da Bethel tava lá, ela, o Jeremy Riddle e uma turma, tinha mais gente. eu tinha esqueci. muita gente lá. A Stephanie, ela começou a orar pela vida do PA. Eu sou uma pessoa que não sei muito do inglês. Vocês zero, né? E pra mim já foi emocionante. Eu tava sendo tocado por uma coisa que eu não tava nem entendendo. Uhum. Foi animal. Pra você, como é que foi esse momento? Foi animal. É outra memória pra sempre, assim. É porque naquele dia em especial, bem, eu tenho um visto de residência aprovado para ir para os Estados Unidos, embora, ou ao menos levar minha família pra lá. E por conta da pandemia aconteceu que retardou um pouco esses planos.
Então, naquele evento, supostamente, era o meu evento de despedida naquele momento, né? Então, eu teria aquele evento e logo em seguida eu tinha uma ida no consulado dia 20 de fevereiro, 22, e eu ia embora meados de março de 2020, foi quando veio o anúncio que o mundo entrava em pandemia. E eu tô bem tranquilo lá, e eu conversando, porque a Helena, minha filha, sempre dançava, assistindo a Stephanie na TV e tal, e eu fui falar uma coisa nada a ver, assim, tipo, pô, que legal te encontrar aqui. Minha filha, tal, ela já teve experiências dançando enquanto feminista. Daí ela virou pra mim e falou, e ela pôs a mão no meu ombro e começou a orar. E na oração ela falava: nós te damos as boas-vindas à nossa nação. E ela não sabia absolutamente de nada. Então aquilo ali pra mim, cara, foi muito forte. Foi um momento assim clareou muita coisa pra mim, né? Foi algo que eu não esperava, que sim, era uma pessoa que me edificava muito e me edifica pela vida com Deus. E eu jamais imaginei que um ícone desse virasse pra mim, nem pra dar oi, muito menos pra orar e entregar uma palavra, né? Então, foi algo realmente assim que sempre que eu quero desistir, eu lembro. Eu procuro ver o vídeo, alguém gravou o vídeo de toda a oração e tá tudo ali registrado. Então eu sempre dou play naquilo. Falo, eu não posso desistir disso aqui. Deus tá guiando dessa forma, assim. Então foi muito especial, assim. E depois é também uma conversa que não teve esse cunho de oração e tal, mas foi uma conversa muito edificante que eu tive com o Jeremy Riddle logo em seguida. Também é uma outra pessoa que é uma referência e que foi bem, bem importante para mim como pessoa, né? Nesse momento eu troquei as vestes de profissional e escondi a credencial e curti como pessoa mesmo, assim. Foi algo muito forte. O Descende pra mim foi incrível também, porque eu tive a oportunidade de fotografar. Pra mim, o meu ministério, a minha parada é a fotografia, assim. Quando eu fiz um retrato do Todd White, que pra mim foi incrível. Sim, esse momento lindo. foi épico. Sim. Eu acho que eu fui correndo contar pra vocês, assim. Sim, foi muito, muito bonito, inclusive. Vai no Instagram que eu acho que tá lá. Tá lá. E, cara, foi sensacional pra mim. Eu fotografei toda essa galera que eu escutava na minha casa. E antes de trabalhar com esse nicho em específico, eu nunca imaginei. Não é uma coisa de sonhar pra frente, sabe? Tipo, daqui tantos anos, quem sabe eu conheço essas pessoas. Sim. É uma coisa que eu nem cogitava porque eu não achava que eu ia chegar nesse nível, assim. Sim. E daí quando eu me vi lá, com a credencial mais legal que dava pra ter, era tipo o pass-free da parada. Sim. E fotografando todas as coisas e até conversando com algumas pessoas. Sim. Pra mim foi épico. Pra mim foi... Não, e o engraçado, assim, que o Descend, ele me... Quando veio a pandemia e aí fechou tudo e nos colocou dentro de casa, eu comecei muito a pensar naquela mensagem de envio, né? Porque às vezes as pessoas erguem os sapatos e dizem que querem as nações, que querem bairros, que querem cidades. Mas eu comecei a entender que o erguer dos sapatos naquela noite, eu estava dizendo para Deus, eu estou pronto para poder edificar a minha casa, me envia para dentro da minha casa, porque a gente está tão fora de casa, a gente está tão fora do que acontece dentro do seio familiar, a gente está tão fora do tempo, do olho no olho com os nossos filhos, da conversa franca com os nossos cônjuges, que quando Deus manda a gente de volta para casa para a gente poder edificar a nossa fé, estabelecer um altar de adoração dentro da nossa casa e impregnar dentro da vida dos nossos filhos, ou um ao outro, né? No caso de esposo, esposa, a verdade que há na palavra e no evangelho, isso para mim é tão grande e tão desafiador como qualquer missão em qualquer aldeia, que é tão importante quanto, né? Mas é tão gostoso quando você olha para dentro da sua casa e vê que seu filho reconhece o que Jesus pode fazer e quem Jesus é. Você ouve o seu filho expulsando, tipo, o medo que há no coração dele no meio da madrugada, sem que ele chame você porque está aterrorizado com alguma coisa. Você vê sua filha orando pelo irmão porque ele reclamou de algum tipo de dor espontaneamente.
Porque você vê que você realmente voltou com os sapatos para dentro de casa, bateu ele na porta e falou, agora eu entro para poder estabelecer algo de Deus aqui, né? Porque uma coisa eu te falo, nenhum troféu, nenhum prêmio, nenhuma menção, nenhum alarde, nenhum paparazzi, nenhuma nota nos maiores sites, nada ocupa o meu coração se não for a certeza de que minha casa ela está estabelecida na rocha. Então, isso não me ilude, sabe? Eu falo e acho que você me conhece o suficiente para saber que isso não é um discurso barato. Eu não me iludo absolutamente com nada. Eu não me iludo com o local que eu estou trabalhando hoje. Não me iludo com o que eu faço hoje. Não me iludo com os meus amigos que eu estou trabalhando com eles hoje, porque se o meu coração estiver nisso, não adiantaria nada. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou. E quem eu sou está muito ligado a quem Jesus disse que eu deveria ser, que é a imagem e semelhança dele, né? Então, por essa razão, eu acho que um sucesso também, eu acho que poderia atribuir a você dar a devida prioridade a isso, sabe? Eu sei que existem coaches, existem mestres, existem super, sabe? Mas existe um que fez tudo. E geralmente eu consulto ele quando eu quero pôr alguma coisa em prática, quando eu quero propor algo a alguém, quando eu quero dar um passo como família, eu sempre pergunto ao que tudo sabe. E aí depois ele vai falar pra mim, vai lá, conversa com o Alan, ele sabe como te ajudar nisso aqui. Então, quando eu chego, porque eu já tenho paz no meu coração, eu sei que é algo de Deus e as coisas sempre fluem, né? A gente pode ver pelo nosso relacionamento profissional. A gente nunca teve nada que bateu na trave e voltou e não deu e foi indigesto e tal, porque eu sempre fiz sabendo que aquele momento você deveria estar ali dentro. Então, quando a Aline virou pra mim e falou assim, mas eu preciso de um fotógrafo. Eu falei, eu conheço, na minha opinião, um dos melhores. E tá aqui. Então, eu sabia que naquele momento eu podia fazer esse tipo de conexão, porque eu nem sabia que você gostava dela, pra ser bem sincero. Gostava muito. Gostava não, gosto. Então, eu nem tinha isso no meu coração, mas a sensação que eu tinha é que eu poderia falar em qualquer outra pessoa. E a gente conhece grandes profissionais. Eu falei, esse menino aqui, meu amigo, ele é bem inteligentinho. Eu acho que... Já fez umas coisas aí, já. Ele já fez, já comeu uns quilinhos de sal aí, dá pra trabalhar. Então, é muito sobre isso, sabe? É muito sobre essa sensibilidade, é muito sobre você não querer limitar a bênção pro seu próximo, é você ser a ponte para que isso aconteça. Amém. Porque eu poderia falar, não segue ele, vem tudo por mim, não, deixa que eu resolvo, não, pode deixar, não, vai lá, vai, bebe da fonte, é legal. Bebe da fonte voltando. Bebe da fonte, é legal, então segue a vida. E aí é muito sobre isso. Incrível, que incrível. Obrigado, mais uma vez, obrigado. Eu fico muito feliz mesmo. E, cara, em breve, Foz de Aline Barros. Por mim. Com certeza, não só dela, tem muita gente boa vindo aí. Tem mesmo? Tem, bastante. E tem muita coisa que eu não sei o que tá acontecendo também, gente. Então eu tô descobrindo junto com vocês. Deus proverá. Daqui a pouquinho a gente tem algumas perguntas que o pessoal de casa mandou pra gente. Eita! A gente abriu, pra você que tá vendo nosso podcast, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Então toda vez que tiver um convidado aqui, a gente vai abrir caixinha de perguntas. E a gente vai perguntar as perguntas da E eu vou responder. Eu acho. Vamos ver o que vai vir. Nossa produção separou aí algumas bem polêmicas, tô brincando, não sei, não li ainda. Medo. Vou estar olhando aqui. Vê aí. Vamos lá. Beleza. Não. Vou tranquilo. Sim. É tranquilo, sobre carreira. Qual o primeiro passo para quem quer ter uma carreira no gospel? Entrega o ouro. Eu acho que o primeiro passo está muito conectado a quem a pessoa é e aonde quer chegar do que a respeito do que pode ser feito. Então, se foi você que perguntou isso para mim, você tem certeza que você foi chamado para isso? Esse é o primeiro passo. Se você tem a clareza de que você foi chamado
para esse fim, para essa finalidade, acho que o primeiro passo que você deve dar é cumprir esse chamado e se entregar a ele. E eu acho que depois disso a gente tem algumas ferramentas de apoio para poder caminhar com você. Porque tem muita gente que não tem esse chamado e tá tentando, tá investindo e as coisas não vão para frente porque isso não é para ela. Já começa como? Na pedrada? Não, mas é verdade. É verdade. Tem gente que chega assim, ouve isso. Legal, mas não. Sabe o que eu penso também? Tem muita gente boa que não é vista. Muita gente boa que não é vista. Sim, com certeza. E sinto que se essas pessoas fossem mais... Como é que eu posso dizer? Mais frequentes na internet, não sei, criar mais conteúdo, talvez, elas já conseguiriam ter uma visibilidade. E não necessariamente a visibilidade dela precisa ser de público. Sim. Pode... Cara, se você tá criando o seu conteúdo e você chega num Paulo Alberto da vida, você tá feito, meu amigo. Não, nem ilude. Não. Sim, eu acho que tem muita gente boa, tem gente melhor do que pessoas que estão no ápice da carreira e etc. Mas eu acho que realmente você falou uma coisa certa, assim, a falta da frequência, a falta de intencionalidade, às vezes até a falta de dedicação e foco mesmo, acaba atrapalhando essas pessoas de poderem se destacarem, né? Porque hoje a gente recebe na internet, eu acho que, pra você ter ideia, são mais de 60 mil músicas por semana nos streamings. Nossa, é muita coisa. Imagina você no mercado, indo comprar um produto. Tem vários tipos de macarrão, não tem? Mas tem um que vai chamar a tua atenção. Ou porque você conhece a marca, ou porque ele se apresentou melhor. Então, assim, não que eu tô dizendo que a pessoa que está fazendo música ou tem que ser um produto, não é isso. Mas se você não tem essa intencionalidade de posicionar na prateleira, é como se eu entrasse no mercado. Eu entro no YouTube, para mim é um supermercado gigantesco. Eu vou escolher a gôndola. Como fala esse nome? Gôndola, isso. Sei. Eu vou escolher a seção que eu vou, o produto que eu quero, e algum vai me chamar a atenção pelo destaque. Então, a mesma coisa para quem produz conteúdo. Que massa. Que massa. Você acha que o TikTok vai ser, ou já é, eu acho que já é, o melhor lugar para divulgar música agora, para você estourar do nada? É uma boa ferramenta, que bem trabalhada nos outros aplicativos vizinhos, você pode ter uma relevância bem grande. Mas se você tem uma música que segue os padrões do TikTok, né? Porque tem um padrão, né? Se você viraliza ali, se você coloca um conteúdo, faz uma dancinha que a galera vai curtir, ou chama a galera para um remix ali, para poder cantar com você, ou para qualquer tipo de efeito que a ferramenta dispõe, se bem pensada, apesar que viral você não tem como prever. Não controla, né? Não, nem prever. Vou fazer essa água, vou colocar aqui, vou derrubar e ela vai virar um viral. Não vai. Às vezes eu tentando falar a palavra que eu tentei agora do mercado, vira o viral e tudo que eu falei de interessante aqui, beleza, acabou. Então você não tem controle sobre isso, mas você tem intenção. E aí tudo que é feito com intenção, a probabilidade de você acertar é maior. O Whindersson mesmo, ele disse que, cara, eu queria ser famoso, então eu fazia toda hora. E uma hora deu certo. Exatamente. Hoje ele é o maior youtuber, eu acho. Exatamente. Mas o que é isso? Frequência, intenção, saber quem quer, quem ele é, o que quer e aonde quer chegar. Então falta isso. E é muito legal, ele conseguiu chegar nas pessoas e ele tem mostrado cada dia que passa, cada coisa nova que ele faz. Ele é bom em tudo que eu tô vendo. Ele é. E, inclusive me solidarizo, é assim que fala? Acho que é. Eu acho que é. O Alan é muito bom, cara. Eu acho que sim, acho que você tá certo. Eu tenho dificuldade de falar algumas palavras. Ele perdeu o bebezinho dele, né, de 6 meses, infelizmente. É muito triste isso. Quando eu vi a notícia, cara, eu passei o dia todo triste. Sim, eu também fiquei ruim. E, cara, meu filho tá pra vir aí e eu consigo imaginar a dor que ele sente. É complicado. Foi um dia bem ruim e eu espero de verdade que ele esteja bem e que fique tudo bem pra ele, assim. Vai ficar. Tamo orando. Amém. Tô mesmo. Cara, eu mando mensagem pra ele toda hora que acontece alguma coisa na vida dele. Eu sei que ele não vai ver, mas eu mando, cara. Eu sou... Vai que tá lendo, né? Vai que um dia. Cara, vai que um dia você vai pro Big Brother, daí o Whindersson vai ver lá. Exato. Pra te mandar uma mensagem. Acontece como aconteceu com o Carlinhos Brown e a Juliette. Ela tinha me mandado uma inscrevi. mensagem. Eu me inscrevi. Vai que vocês vão saber.
Aí depois as pessoas vão ver as minhas... Se você não falar em mim lá pra eu ganhar seguidor, cara, vão ter um problema grave. Mas, ó, quando eu estiver no Big Brother, vocês vão estar vendo isso aqui. E daí todo mundo vai sair procurando as coisas da pessoa que tá no Big Brother. Então eles vão ver esse podcast. E eles vão ficar, nossa, ele falou mesmo que ia. Imagina que louco se eu for. Nossa, que profético. Ah, amém, glória a Deus. O meu... É que, na verdade, eu tava na igreja, né, um dia. E vi uma irmã do Coque e ela falou: eis que te digo, irás para o Big Brother. No ano de uma pandemia. É isso mesmo? Não, claro que não. Ah, misericórdia. Tava faltando palavra nesse culto. Mas ia ser maravilhoso. A outra pergunta, vamos lá. Meu Deus, pessoal. Aleluia. Vamos lá. A outra pergunta é: as pessoas têm preconceito com você Oxi. trabalhar com carreira e outros títulos que as pessoas não estão acostumadas na igreja? Ah, sim, boa. Não sei quem mandou isso, mas muito boa a sua pergunta. Teve uma época que as pessoas achavam muito estranho, logo que o Instagram veio, 2009, 2010, 11, que às vezes eu postava muita foto com um artista que eu trabalhava. Então, eu cheguei, na época, eu lembro, eu fiz produção pro Marcos Witt, que é internacional. Trabalhei com Michael W. Smith e fiz Hillsong United na época. Que? Eu fiz o primeiro show do Hillsong United. Segundo show. Primeiro foi na Portuguesa, depois foi lá no IMB. Uhum. No do IMB, eu encontrei com o Joel Houston, encontrei com o JD e a galera mesmo da banda, assim, numa coletiva de imprensa que eu, Pirralho, já participava, assim. E eu postei, eu tava pinto no lixo, era Hillsong United, entendeu? Depois o Jesus, a Kim Walker, o Chris Quilala, a galera fica, nossa, só posta foto com o neném, nossa, que esse negócio de neném, que idolatria, neném. Hoje, tá todo mundo aí. Ai, põe uma matéria pra mim no ar lá que eu encontrei com não sei quem. Falei, o mundo vira mesmo, né? Dá voltas, não capota. Porque, tipo, meu coração não tava na forma que as pessoas interpretavam. Tava Sim. no meu trabalho. Eu precisava... Cara, se você faz foto e não mostra as suas fotos, a probabilidade das pessoas não contratarem você é muito grande porque não conhece teu trabalho. Eu mostrava pra falar, eu existo, faço isso e tô fazendo com gente relevante. Então, sim, eu sofri muito preconceito. Venci todos eles e estou aí ensinando a galera. Legal. Cara, a gente falou muito sobre as pessoas que querem ser artistas e querem ser músicos e tananina, tananã. E tem muita gente que é músico e não é artista, né? Tem essa diferença. Sim. Mas e a pessoa que quer trabalhar com o que você trabalha? Como é que faz? Ora. Tô brincando. Cara, de novo, é aptidão, é chamado, é se conhecer mesmo, assim, sabe? Não é um mercado que tenha muitas possibilidades, né? Geralmente quem entra para alguma frente dessa no mercado. Ou é alguém que trabalha com um artista e depois vai se aproximando de outros e vai fazendo coisas aqui, coisas ali. Quando ele vê, já tá fazendo isso? Quando vê, anos depois, construiu alguma coisa. Ou você tá inserido dentro de uma corporação. Sou o marketing da Sony. Sou o marketing da Som Livre. Porque daí você é posicionado já numa frente onde você abraça vários artistas, não apenas pela sua história, mas porque você está sendo designado por um CNPJ para você poder fazer isso. Então, eu acho que basicamente isso. Enxergue como uma frente de trabalho como uma outra qualquer. Mande currículos para as grandes gravadoras. Primeiro para estágio. Se você já passou do estágio, mande o currículo a si mesmo. E se você acredita em você, cara, pergunta para Deus quais são os primeiros passos. Porque, por exemplo, eu não conheço o ciclo de relacionamento dessas pessoas. Mas se no teu ciclo de relacionamento alguém pode te conectar a uma pessoa que já tem uma certa caminhada dentro, uma certa influência, eis o primeiro passo. Network é o ouro Você disso. nunca chega em lugar nenhum sozinho. Você sempre vai precisar de alguém. E eu te digo, eu sempre preciso de pessoas. Até hoje. Até hoje. Às vezes a gente acha que a gente chegou no topo da cadeia,
Mas tem certos momentos que você precisa que alguém te conecte a uma outra pessoa. Que legal. Por mais que ela não seja do mercado, mas importante para. Então eu sempre vou estar recorrendo a alguém para poder me apresentar, para poder referendar o trabalho, para a gente poder sempre estar avançando e construindo mais. Perfeito, perfeito. Você é perfeito. Nada. Tem mais uma perguntinha aqui. Pode mandar. Sim Vamos ou lá. não, ou talvez. Como é lidar com o mercado gospel e manter Jesus no foco? Essa é uma boa. É, né? Nossa, pior que é. Assim. Eu acho que para você poder conquistar isso, você precisa ter um fundamento muito bem estruturado. Porque mesmo eu tendo relatado nesse nosso papo que eu venho de um lar cristão, que eu minha vida inteira norteada nisso, eu pausei a minha carreira de 2016 a meados de início de 2019. Desculpe. Meados de 2016 a meados de 2019. Dá quase 3 anos, 2 anos, não sei. Por quê? Porque eu estava entrando em crise. Eu sempre fazia essa análise, né? Puxa vida, falam em nome de Deus, cantam em nome de Deus. E eu encontro pessoas com coração tão às vezes amargurado, às vezes fora do centro, às vezes contaminado. E você vai tendo uma sobrecarga emocional daquilo, porque quando você assume uma posição como essa, como a que eu estou, eu era o testa de ferro para muita coisa. Uhum. Então, entre eu compartilhar minha experiência pessoal com alguém e eu minar a fé dessa pessoa, eu preferiria reter. E aí eu acabava minando as minhas emoções. Só que isso aconteceu porque, por alguma razão, na minha caminhada, eu acabei tirando os olhos 100% de Jesus e levando para os relacionamentos com as pessoas. E os relacionamentos são importantes. Mas se você consegue ter a tua base estabelecida em Jesus, quando você enfrenta a decepção, você tem a resposta. E aí você não leva para o coração, isso não gera depressão e te coloca longe de crise. E eu acho que isso serve para qualquer área, né, profissional. Eu acho que todo mundo tem que estar ligado nisso. Para você sempre fazer o seu melhor, para você nunca ficar sendo um poço, para as pessoas jogarem entulho. Uhum. E sempre falar. Eu aprendi depois de terapia, muito importante terapia. Precisei de terapia. Eu aprendi a falar, né? Eu aprendi a dizer que eu não concordo. Aprendi a dizer que está errado, que não vou fazer, que não quero. Muitos amigos meus que fazem terapia, eu já fiz muito também, eles falam que o maior aprendizado deles é aprender a dizer não. Né? Mas é verdade. Eu aprendi, trocentos anos depois, o significado da palavra não. E veio por conta da terapia, né? Veio por conta dessa questão de que se eu disser não, eu entendo que eu não deixo de ser bom. E eu estava muito com isso, essa correlação. Não posso dizer não porque vão me taxar de, arrogante, se sente superior, se acha demais e blá, 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 e blá, 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 blá. E nada disso é verdade, sendo que o não é libertador. Então eu aprendi a dizer e passei a dizer não até pro vento, irmão. O vento passa? Não. Porque eu fiquei muitos anos falando sim, e eu acho que essa questão da pergunta, como manter a fé, é você primeiro cuidar da sua saúde. Primeiro você estar com a tua vida espiritual alinhada, e depois manter a tua saúde emocional e mental em dia para você poder caminhar por mais tempo nessa terra, né? Senão já era. Partiu. Cara, que conversa real edificante, assim. Eu que aprendi muito. Que, de verdade. Pude revisitar muita coisa importante também. Que legal. Eu espero que... Nossa, eu... Real, vou sair daqui hoje muito edificado. Isso, cara, sendo bem sincero. Que bom. Eu espero que... acho que quem está aqui até o final, eu acho que o maior propósito desse bate-papo não é apenas expor o meu trabalho, expor com quem eu trabalho,
prêmio e etc. Mas eu acho que eu saí de casa com o propósito de compartilhar minha vivência, assim, sabe? Não no mercado, mas assim, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com a minha família, a valorização que eu dou para os meus amigos, para as pessoas que estão no meu ciclo próximo. De fato, eu amo servi-los, de fato, eu amo ouvi-los, abençoá-los, ser abençoado, ser ouvido. E acho que isso tudo gera uma consequência de você estar bem para o seu trabalho, estar bem para os seus projetos, de você estar feliz para entregar uma demanda que você tem para aquele dia. Por quê? Porque a base de todas as coisas, ela está limpa, curada, não tem mágoa, não tem nada que possa te colocar numa posição de infelicidade, de desânimo, de descontentamento, mas sim de muito contentamento. Então eu sou muito grato por dividir esse tempo, por parar o teu dia, servi-lo com esse papo, mas também receber muito através da tua vida, pela atenção, pelo carinho que você sempre demonstra para o que eu faço, para quem eu sou e para minha família. E eu espero que isso cause esse efeito nas pessoas que estão em casa e que elas escrevam nos comentários a respeito dessas experiências, de entender qual é o propósito, entender o porquê que elas existem, o que elas estão fazendo, se já estão nas suas profissões, fazer uma análise se estão nos lugares corretos, para que você possa ter um crescimento frutífero e em Deus, né? Esse é o meu desejo. E que isso gere, né, nas pessoas. Amém. Que esse bate-papo possa provocar isso. Eu queria te agradecer não só por ter vindo aqui, mas pela vida mesmo. Você me ajudou muito. E uma época, cara, que eu tava tendo umas dificuldades fortes, assim, financeiras. E você me mentoreou. E isso, cara, você pode ter certeza que nessa época foi o que mais teve peso, assim, para me ajudar a sair daquele momento. Então, obrigado. Sacanagem. Quando a gente fala de relacionamento e de pessoas, tudo perde a graça, assim. Eu acho que o que mais importa são as pessoas. E eu lembro exatamente do momento, eu queria ter feito muito mais, mas o que eu me dispus em Deus foi poder falar, me dá a tua mão, vamos caminhar e tudo vai ficar bem. E tudo ficou bem. Ficou. Né? E nem demorou muito. Inexplicavelmente, 1 mês, 2 meses depois, tudo tinha clareado. E como é importante para você que está em casa, você saber para quem você conta as suas debilidades, para quem você pede ajuda. É muito importante ter alguém para você contar. Que bom que eu pude te servir naquele momento, assim como você já me serviu em diversos momentos de uma forma muito brilhante. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Tamo junto. É nóis, quase chorei aqui, cara. Chorei aqui. Não, bota fé que vai. Tamo junto. O aleluia. Agora é de fé, né? Pô, eu que fiquei... a gente tentou registrar, mas não deu muito certo. Mas agora é de fé, de fé. Então, de fé que vai, mano. É isso aí. Vamos junto. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Pra você que assistiu até o final, você comenta... que a pessoa precisa... Fala uma coisa aleatória pra pessoa comentar pra gente saber que ela assistiu até o final. Ora em línguas. Brincadeira. Falei aleatório, brincadeira. Fala que gostou. Ou que não gostou. Não, mas tem que ter um comentário específico. Ela precisa comentar... Ah, é? Como é que é o nome da cidade lá que você foi? Na Buritirama? É isso? Buritirama. Comenta Buritirama. Cara, eu vou entrar pra ler. Se você assistiu até o final, comenta Cara, Buritirama. Eu vou te dar uma passagem pra Buritirama. Você não merece isso. Obrigado por ter assistido. Eu vou te poupar dessa viagem, né? Gente, muito obrigado. Eu sou o Alan e esse foi o De Fé Podcast com meu amigo PA.